Meu nome é Nara Gomes, eu sou jornalista do Jornal Minas e estamos hoje aqui com a mãe atípica Cleta Baroni. Cleta, nos conte um pouco da sua história. Bom, boa tarde, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Como toda mãe atípica, lutadora, batalhadora, e a minha palavra é resiliência. Há 33 anos atrás, nasceu a paixão da minha vida, que é o Hugo. Há 33 anos atrás, sabia-se muito pouco de autismo, e eu, no 5º mês, já sabia que o Hugo tinha alguma coisa. O pediatra falava que não, que o Hugo era uma criança normal, o pai dele também, mas eu já sentia que o Hugo tinha algo especial. Ele, após muitas insistências, ele me direcionou para um neuropediatra que falou também que o Hugo era uma criança normal, mas o feeling de mãe. Peguei o meu filho, coloquei a babá dele, entramos no avião e fomos para o Dr. Solomon Schwartzman, em São Paulo, que era considerado o papa na neuropediatria. E quando ele examinou o meu filho, ele falou: olha, o seu filho tem algum déficit. Não sabemos o que, é uma caixa preta, temos que investigar. E há 33 anos atrás não se falava de autismo. E a partir daí eu comecei essa luta para fazer o diagnóstico do meu filho. Percorri Porto Alegre, centro de genética, fui para o exterior, para alguns países, em alguns congressos com o Salomão, para tentar fazer o diagnóstico do meu filho. E iniciamos o espectro autista com o X frágil. E a partir daí começamos a colocar o Hugo em físio, TO e fono. E a ânsia de um resultado mais rápido, né? Eu coloquei o Hugo para fazer esse tratamento todos os dias. Era ecoterapia, ludoterapia, escola especial, todos os tratamentos que tinham em São Paulo e aqui em Belo Horizonte, eu pude proporcionar ao meu filho, graças a Deus. E aí começou-se uma luta de uma mãe atípica, com todo esse aparato de profissionais para que tivéssemos retorno do Hugo, né? Ele, a partir daí, começamos a ir para fora do país à procura de medicamentos para que resolvesse a questão do sono. O autista, muitos autistas, eles passam às vezes 2 a 3 noites sem dormir, e conseguimos um medicamento na Alemanha. E passamos a sermos orientados por esses médicos nesses países, orientando os médicos no Brasil, e foi uma vida, né, uma vida inteira, 20 anos de fono, TO, físio, todos esses tratamentos, até que quando ele completou 20 anos, todos esses profissionais meio que deram suspenderam esses tratamentos porque não havia retorno mais. Me falaram: dona Cleta, não queremos, né, o dinheiro da senhora, porque assim, ele não está dando retorno mais, infelizmente, para minha tristeza. E a partir daí eu comecei a apostar na qualidade do meu filho, qualidade de vida do meu filho, é o que me interessou. Então assim, tudo que ele gosta eu tento na medida do possível proporcionar. E quando o Hugo tinha 4 anos eu engravidei novamente da Fabienne, minha filha, e autista nível 1 de suporte. Esse diagnóstico foi feito após muitos anos, porque ela fala inglês, escreve
escrevia e falava inglês desde os 3 anos de idade, uma menina assim, extremamente superdotada. E aí, por outro lado, também eu tive que investir em escolas para crianças superdotados. Então, por um lado, a questão do Hugo, com todos esses tratamentos, e por outro lado, com uma filha extremamente superdotada, ela já está no último grau de superdotação, já no primeiro grau de gênio. Então, eu tive que apostar em escolas para crianças especiais com superdotação. Financeiramente era uma loucura, gente, assim, porque, infelizmente, tudo é muito caro, né? Tudo muito caro. E aí eu tinha que trabalhar juntamente com o pai deles, né, para a gente absorver financeiramente toda essa demanda, né, desses meninos. Hoje eu coloco a cabeça no travesseiro e passo essa mensagem para as mães atípicas, assim, façam tudo pelos seus filhos, tudo, 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 porque com o passar dos anos vocês vão obter os resultados de todo esse investimento, de todos esses anos. Hoje minha filha é uma médica, passou no vestibular em medicina, vários, com 17 anos, já foi chamada para trabalhar em vários hospitais, mas o objetivo dela, o que ela gosta é de trabalhar no SUS, em posto de saúde, com pessoas de periferia, com pessoas de poder aquisitivo baixo, é uma missão dela. Eu acho que ela viu a mãe fazendo trabalhos voluntários a vida inteira e filho de peixe, peixinho não tem como sair fora, né? Ela teve oportunidades para ter salários muito bons na área dela, mas ela gosta de focar na periferia e trabalhar com as pessoas menos abastadas. Cleta, no decorrer da sua história, né, que você nos relatou, percebemos uma peculiaridade nas características do Hugo e da Fabienne. Eu gostaria de saber, no seu dia a dia, na forma de afeto, no emocional, na rotina, como filhos, você conseguiu trazer essa peculiaridade, personalizar, né, essa relação com seus filhos? Sim, sim. Eu acho que qualidade de tempo é o que importa, porque eu, como todas as mães que trabalham fora, ficam divididas entre o trabalho e os filhos dentro de casa. Eu sofri muito isso. Eu fiquei 6 anos antes de ter filho, antes de ter o Hugo, 6 anos, estudando bastante e me dedicando à minha profissão. Quando o Hugo nasceu, infelizmente eu tive que trabalhar mais, estudar mais e ficava muito dividida entre a minha profissão e entre os meus filhos. Aí eu sempre apostei em qualidade de tempo. E exatamente demandar, né, para um e para outro esses diferenciais, né, de tratativas, né, mas aquele sentimento de culpa que toda mãe tem, né, viajar muito pela empresa, as empresas multinacionais sempre querem cursos, treinamentos e treinamentos, então eu acabei montando uma equipe de confiança dentro de casa, que abarcou toda essa sistemática, e graças a Deus eu falo que são meus anjos, né, da guarda, né, essa equipe que cuidou dos meus filhos, né, mas assim, minha vida social acabou, porque era do serviço para casa, da casa para o serviço. A vida inteira eu não tive vida social, porque eu pensava, gente, eu já trabalho muito, eu já estudo muito, o tempo que eu tenho é exclusivamente para os meus filhos. Eu abri mão, assim, de sair à noite, de jantar, de festa, abri mesmo, e assim, não me arrependo, tá? A vida inteira, o trabalho, porque infelizmente toda essa demanda, tanto de Fabienne quanto de
Hugo foi muito grande financeiramente. Então, eu tive que continuar trabalhando e estudando para galgar cargos melhores dentro das empresas nas quais eu trabalhei, para abarcar essa questão financeira, né? Mas assim, e aí com isso eu fiquei antissocial mesmo. Trabalho, filho, porque o tempo que eu tinha era exatamente para os meus filhos, totalmente para eles, para dar uma qualidade de vida, amor e carinho, porque assim, tem tratamento, tá, ótimo, mas o amor, o carinho que a gente tem pelos filhos da gente, isso aí não tem preço. Então isso aí, eu sempre prezei por isso, por qualidade de vida deles, para torná-los felizes, qualidade de vida mesmo, momentos felizes, proporcionar momentos felizes, sabe? Para educá-los de uma forma a serem cidadãos de caráter, de bom coração, de boas índoles. Eu sempre tive bastante preocupação com referência a isso. Cleta, sabemos que maior parte da sua história foi em Belo Horizonte, né, e outros locais que você citou, fora do Brasil. Queremos saber como foi, né, a sua vinda para Nova Lima e essa correlação com o ativismo. Bom, isso aí começou exatamente quando o Hugo, né, teve o encurtamento de tendão. Esse encurtamento, ele acontece muito com os autistas. E ele começa a andar na ponta dos pés, desequilibra e cai. E na época, até hoje, né, é utilizada a aplicação de botox, a botulina dividida em 1000, parece. E essa aplicação de botox só era feita nos Estados Unidos. E aí eu levei para essa aplicação de botox 4 vezes aos Estados Unidos para fazer essa aplicação, e aí, em seguida você tem que fazer fisioterapia de manhã e à tarde para aproveitar enquanto a botulina está no organismo, para distender essa musculatura. E aí foi uma loucura, porque durante esses 6 meses, que é o time, né, que o Botox faz o efeito no organismo, quanto mais fisioterapia você injetar no organismo, mais resposta você tem. Então foi uma loucura, assim, financeira e em termos de cansaço do meu filho também, essas 4 aplicações de Botox nos Estados Unidos. Quando eu me deparei com os coleguinhas do meu filho, que estavam na sala de espera da fisioterapeuta, e vi que os meninos com aqueles casos, cujos casos eram parecidos com o meu filho, estavam lá embaixo em termos de progresso, meu filho estava lá em cima, gente, isso cortou meu coração, desculpa, mas assim, eu falei, gente, não tá certo, porque assim, tá certo que eu trabalhei muito para conseguir proporcionar esse tratamento para o meu filho, mas não tá certo que a Maria, que tá aqui do lado, cujo filho tem o mesmo problema que o meu, e o menino dela está anos-luz atrás do meu filho, porque não teve a condição financeira que eu tive para levá-lo para fora e de pagar 2 fisioterapias diárias durante um prazo de 6 meses. Não está certo. Me senti mal. Comecei a chegar em casa à noite e, gente, não está certo, não está certo. E meu ativismo começou daí. Eu fui para os Estados Unidos, entrei em contato com uma equipe médica, com a equipe do SUS, e reuniões, e eu consegui trazer o Botox para o Brasil e para o SUS, para que esses meninos fossem beneficiados, como meu filho foi. Eu tenho orgulho disso, porque exatamente hoje me deparei com uma pessoa que falou, meu filho tem encurtamento de tendão, e está fazendo aplicação de Botox pelo SUS. Eu falei, gente, isso aí foi uma história de 30 anos atrás. E aí começou meu ativismo.
Aí começou. Foram vários projetos aprovados junto a Belo Horizonte. Fui sócia fundadora de uma associação de pessoas, amigos de pessoas especiais. Hoje em dia essa Casa Lar, ela tem 10 autistas cujos pais, muitos pais faleceram e mães não estão dando conta de cuidar dos seus filhos. E tem uma lista enorme de meninos para entrar, mas infelizmente a gente não tem essa infraestrutura. Depois consegui negociar junto ao SEDESI uma bolsa de estudo de horário integral para crianças autistas, para que as mães pudessem trabalhar e ter uma dignidade, né? Essa bolsa, todos os anos, ela é uma bolsa da SEDESI com recurso da loteria. E todo ano falava-se, vamos cortar essa bolsa, vamos cortar. Aí todo ano eu e mais alguns pais íamos para a SEDESI, íamos para a Assembleia, bater na porta de vários deputados, pedindo ajuda, pedindo lobby para que essa bolsa não fosse cortada, porque vários prefeitos queriam pegar essa verba, e foi uma luta, gente, durante muitos e muitos anos. A escola aumentava o valor de mensalidade, e o SEDESI não aumentava o valor, e a gente tinha que entrar nessa negociação entre escola, SEDESI. Não, gente, vamos chegar a um consenso, a escola, eu não aguento, o valor é muito baixo, e assim foram anos e anos e anos negociando isso aí. Depois eu fundei alguns projetos de psicólogas para as mães atípicas, porque em Belo Horizonte a gente tem um índice aí considerável de mães que tentaram, né, exterminar com suas vidas, porque não aguentaram a barra pesada, porque a grande maioria são mães solos, né? Infelizmente a gente tem um percentual alto aí, até falado por vários médicos aí, né, que o pai, muitas vezes, ele não dá conta, né, e os lares das mães atípicas, 95% são mães solos. Imagina, a barra já está pesada com o pai sai de casa e aí essa mãe se dá conta de ter que dar conta de cuidar do filho, ainda gerir valores para pagar a conta de água, luz, comida. Então foi aí que eu enfatizei mais ainda a questão de apoio psicológico para essas mães, para elas darem conta do rojão. E aí depois eu consegui o apoio jurídico com alguns amigos voluntários que davam apoio jurídico para essas mães, porque muitos separavam e não ajudavam, não davam pensão, as mães não tinham condições para pagar advogados para custear isso aí. Eu falei, meu Deus, nós temos que atacar isso aí, porque assim, eu sou muito ouvinte, e eu me disponibilizo muito, sempre o meu celular para as mães me ligarem. Isso sempre aconteceu em Belo Horizonte, está acontecendo aqui. Eu passei o telefone para uma, já espalhou assim, e aí elas me ligam, choram, e aí com isso eu levanto as demandas, e aí em cima da maioria dessas demandas é o que eu monto os meus projetos. E eu tenho um projeto que vai ser aprovado na Câmara Municipal, que é exatamente esse projeto de lei para psicólogos mesmo para as mães. Mas eu consegui negociar através da secretaria psicólogos para essas mães que estão nessa situação mais complicada. Cleta, nós ouvindo, né, o seu relato, verificamos dor, né, dificuldades, você teve que passar por tantas barreiras, tantas dificuldades, mas observamos que você é uma pessoa de posses, uma pessoa que tem recursos. Me colocando na situação das mães sem recursos, porque eu sou uma dessas mães, eu tenho 2 filhos neuroatípicos que eu ainda não consegui fechar diagnóstico neles por não ter recursos suficientes. Eu fico imaginando como que essas mães lidam com isso.
Então, de fato, é muito louvável esses projetos, se fazem muito necessários, né, nesse momento, mas o que você acha que precisa ser urgentemente proposto para uma melhoria para essas mães, além do fato dos psicólogos? O que pode acelerar esse processo? Por exemplo, que eu tenho um filho de 14 anos e ele já perdeu 14 anos sem um diagnóstico apropriado e ele tem dificuldade de sociabilizar, ele tem dificuldade, né, de estar inserido na sociedade como um todo. O que é necessário de forma urgente para os nossos dias, para que essas mães sejam melhor assistidas? É minha maior preocupação, e eu falo que até minha angústia, sabe? Porque eu conheci o povo de Nova Lima, fui muito bem acolhida, inclusive recebi uma premiação no dia 15, né? Mãe destaque de Nova Lima. E conversando com essas mães, né, tem meses aí, anos que essas mães me ligam à noite, a gente precisa de rede de apoio, sabe? Isso aí é um problema no Brasil inteiro, né? Mas assim, eu quero fazer a diferença, eu quero criar uma rede de apoio. Inicialmente, são tantos os problemas, né, que a gente tem que direcionar para o que é mais urgente, porque a demanda é muito grande. Eu vi a demanda maior, essa questão psicológica. Primeiro foi a questão do ABA, né, que estava sendo cortado no município. Isso é fundamental para os nossos filhos, e graças a Deus a gente conseguiu que o ABA continuasse nas escolas de Nova Lima. Segundo, essa questão de psicólogo, depois a questão da câmara nas escolas, que foi um projeto que eu apresentei para um vereador, sentamos para conversar a respeito e traçamos, né, sobre esse projeto de lei. Graças a Deus ele foi aprovado essa terça-feira agora, né, já o terceiro projetinho aí, né, que tem o meu dedinho, eu fico orgulhosa disso. Mas a gente precisa da construção de uma rede de apoio. Então, assim, eu já estou, hoje eu tive uma reunião no Conselho de Saúde, exatamente para a gente já começar a tratar desse assunto, sabe? Eu já tenho outro projeto que eu não posso falar, que eu quero colocá-lo em prática, exatamente para criar essa rede de apoio. Agora tudo é muito difícil, né, gente? Sim. Nossa, assim, reuniões e reuniões aqui, lá, e porta fechada, e para você conseguir chegar de fato em um projeto, para chegar lá, ele ser aprovado e ser executado. Mas assim, isso está na minha mira, a criação dessa rede de apoio para essas mães, a criação de um espaço para os autistas serem diagnosticados, para que os autistas façam as suas consultas, porque o que acontece? Hoje o autista, ele tem que ir no seu posto do SUS. Chegando lá, ele se depara com fila, ele se depara com os postos lotados, e ele se desestabiliza só de ver aquela confusão toda. Sim. E aí tem alguns autistas que estão fazendo terapia, mas a presença deles, a necessidade deles terem que ir no posto de saúde e se depararem com esse tanto de gente falando, barulho, muitas vezes essa meia hora só de terapia que ele tem, não vale a pena a mãe pegar o Uber, a mãe levar esse cadeirante, levar esse autista, tirar ele de casa para levar para o posto, passar por todo esse desgaste, e para ter meia hora de terapia. O que está acontecendo? As mães não querem mais fazer terapia, mas por esse motivo. Sim. Então, assim, o meu sonho, o meu objetivo é criar um espaço com médicos, para que possamos atender essa demanda. É o meu sonho, é meu próximo projeto, e já fiz 2 reuniões para começarmos a traçarmos objetivos, né, e estratégias para alcançarmos
esse sonho. Cleita, sabemos que ocorreu ontem, né, essa situação. Gostaríamos de saber sobre a sua chegada aqui, o Hugo no ano do nascimento, como tudo ocorreu. Nós viemos para cá há mais ou menos 8 anos atrás. Eu fui chamada pela diretora do ano do nascimento para ajudar no não fechamento do mesmo. O ano do nascimento ele estava praticamente fechado juridicamente. E eu trouxe o meu movimento, os meus companheiros, alguns promotores, alguns juízes, trouxe imprensa, né, numa audiência da Câmara, para lutar para que o ano do nascimento, que é a escola especial que temos aqui em Nova Lima, não fechasse. E graças a Deus logramos êxito. Eu acabei me mudando para Nova Lima, sede, né, que vocês falam, né, eu saí do Vila da Serra e vim para cá, vim construir uma casinha num condomínio daqui de Nova Lima e fiquei tão apaixonada com a escola, o espaço maravilhoso, a diretora na época fazendo uma gestão muito boa, as professoras, eu gostei muito da escola. Eu tirei o Hugo de uma escola particular, famosa em Belo Horizonte, para colocá-lo no ano do nascimento. E foram anos assim, foram muitos anos excelentes, meu filho adorava a escola, um sonho muito bom. Só que há 3 anos atrás, eu já não fui tão feliz, infelizmente, né? Mudou-se a gestão e comecei a ter problemas com o Hugo. Tivemos um episódio que ele ficou preso numa sala por 1h40. Eu não gostaria de falar a respeito disso, porque isso está no Ministério Público e sobre sigilo, eu não gostaria de falar isso, mas assim, eu estou citando que já é o 2º episódio que acontece com meu filho. E no dia 19 de maio, meu filho chegou com o joelho extremamente machucado e sangrando, a calça comprida, e não veio um bilhete, não veio uma justificativa, nada. E isso me entristeceu muito, porque eu não exijo nem nada didático do meu filho, é o que eu falei anteriormente. O que eu quero para o meu filho é qualidade de vida, eu quero que ele seja, sabe, um rapaz feliz. E ele é feliz, ele é beijoqueiro, ele está sempre sorrindo para todo mundo. Você vê que é um rapaz feliz. Isso que é importante para mim. Sim. E aí eu comecei a pautar cada semana desde o início desse ano, cada post-it desse aqui é um episódio negativo que aconteceu na escola. Machucou o joelho, o Hugo é hipotônico. Então, assim, embora tenha feito fisioterapia a vida inteira, ele, quando tem algum percalço, ele desequilibra e cai. Então, ou colocamos uma cadeira de rodas, que é um retrocesso enorme, né, após tanto investimento, ou tem-se que ter uma pessoa de apoio que realmente tenha atenção com ele para que ele não caia. E o que está acontecendo? Estão deixando ele cair direto, e aí com isso ele já está com comprometimento no joelho, e esse comprometimento também ele pode ser ósseo. Eu estou para verificar essa questão. Então, assim, quase toda semana deixamos cair. Outro dia, ele chegou ensopado de xixi em casa. O Hugo é não verbal. Então, se não levá-lo ao banheiro, ele faz xixi na calça. Então, se ele fez xixi na roupa, ele já tem controle de esfíncter há 20 anos. Se não levá-lo ao banheiro, ele faz xixi na calça, porque ele não fala. Machucados, quedas, chegou em casa com a roupa suja de cocô, e ele fica na parte da manhã
no ano do nascimento, e em seguida ele vai para o projeto da FAENOL. E a FAENOL sempre o examina e coloca como ele chegou na FAENOL. Então eu tenho alguns bilhetes: o Hugo chegou sujo de cocô, o Hugo chegou com a roupa toda molhada, o Hugo chegou ferido na mão esquerda, o Hugo chegou ferido na mão direita, o Hugo chegou com o joelho sangrando. Então são vários episódios, praticamente um por semana. Então eu questiono: meu filho está sendo bem cuidado? Então, assim, eu já chorei muito isso, assim, eu jurei para ele que eu iria fazê-lo feliz, como eu tento fazer com os demais atípicos. Então, assim, enquanto meu filho teve uma queda, que ele acabou com o joelho dele, eu estava cuidando do filho de uma outra mãe. Mas meu filho estava lá, em sofrimento. Então isso mexe muito comigo. E é por isso que eu tenho essa força de lutar não só pelos meus filhos, mas por todos, para que não passem pelo que o meu filho está passando. Cleta, mediante aos últimos dias, as situações que você passou, em algum momento você se sentiu acuada ou ameaçada? Bom, foi uma situação muito constrangedora, que eu nunca passei na minha vida. Todo o meu movimento da causa autista em Belo Horizonte, em todos esses anos, eu nunca passei por uma situação constrangedora dessa. Os meus pares que eu levei para a reunião comigo foram retirados da reunião, queriam cancelar essa reunião, e como sei da dificuldade de juntar-se secretários, né, toda essa equipe, eu optei por continuar a reunião, mesmo que sozinha. Mas o sentimento foi péssimo. Eu, Cleta, mãe, sozinha, diante de todas aquelas autoridades. Não foi benéfico. Cleta, nos deixe uma mensagem sobre essa causa. Mães, eu já tenho uma certa idade, sou bem mais velha do que a grande maioria das mães atípicas, e eu falo com vocês, eu lutei muito para conseguir dar todo o tratamento para os meus filhos. E hoje eu vejo a minha filha com desempenho profissional, graças a Deus, ímpar. Vejo o Hugo, que não tinha esperança de andando e feliz para todo lado, passeando comigo. Eu vejo que tudo foi válido. Então hoje eu coloco a cabeça no travesseiro com uma tranquilidade que eu fiz tudo pelos meus filhos. O Hugo, ele conseguiu desenvolver o que ele pôde dentro das limitações dele, mas a consciência tranquila de colocar a cabeça no travesseiro, de que eu fiz tudo pelo meu filho, isso não tem preço. Então eu falo com vocês, lutem pelos seus filhos, sejam corajosos, reivindiquem o direito dos seus filhos, sabe, regacem as mangas, correm atrás de tratamento, porque a resposta vem. E daqui uns anos, quando vocês estiverem velhos como eu, e refletirem o que fiz pelo meu filho, como que foi a trajetória minha nessa vida com meu filho, gente, vocês vão se lembrar de mim. Não tem preço você colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade do dever de mãe atípica cumprido. Muita força. Que Deus abençoe a todas, e eu estou aqui à disposição. O meu Instagram, @CletaBaroni, tem a bio que vocês podem entrar em contato comigo. Muitas mães já conversam comigo quase que diariamente, e eu acho interessante esse contato, porque eu vou levantando as demandas das mães atípicas na cidade, e fazendo esse levantamento é que eu vejo a demanda dos projetos nos quais eu estou implantando. Então é com a participação de todas. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Pessoal,
Essa foi a nossa entrevista com a Cleta Baroni para o Jornal Minas. Meu nome é Nara Gomes. Nos siga nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas www.jornalminas.com.br.